Todos, a paz do Senhor Jesus, que essa palavra venha alcançar todos que estamos aqui e você que está na internet, você que vai ouvir essa palavra, principalmente aqueles que já estão na igreja, pois a palavra é para todos, mas desta manhã é especial para você que está na igreja, porque o nosso Deus, Ele tem a intenção de nos abençoar, e normalmente, aquele que atrapalha que sejamos abençoados somos nós mesmos. Vamos lá então? Então o tema de hoje é coisas que nós não gostamos de ouvir. Não nós. Quando digo nós, cristãos, aqueles que estão na igreja, que são direções, ensinamentos. Com qual a intenção? Com a intenção de nós sermos abençoados, de nós não sofrermos coisas desnecessárias. Tá bom? Muito bem, eu quero fazer uma introdução antes de entrar aqui. Você sabe que tempo que nós estamos vivendo, segundo a Bíblia, qual é o tempo escatológico, qual é o tempo, a dispensação, alguns falam, que nós estamos vivendo aqui na Terra, hoje? Você sabe? Se alguém te perguntar qual o tempo que você está vivendo aqui, espiritualmente falando, aquilo que Deus determinou para a Terra, que tempo é? O tempo da lei? Qual é o tempo? O tempo da graça. Tá ok? Então, nós vemos o tratamento, o Senhor é o mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo é o mesmo Deus, Ele não muda, não há sombra de variação no nosso Deus. Mas a maneira dele tratar com a humanidade é diferente, na lei e agora na graça. Desde Jesus Cristo estamos na graça. Então por isso que nós vemos certas coisas no Velho Testamento, que às vezes a gente não entende. Por que Deus mandou Israel acabar com povos, né? E agora se faz tanta coisa, eles estão lá ainda, porque é uma maneira diferente de Deus trabalhar com a humanidade. E quando você ler a Bíblia, quando você receber algum ensinamento, você precisa ter isso no seu coração, esse discernimento. Nós estamos na graça, é diferente a maneira de Deus tratar com o homem. Por isso que há tanta confusão nas pregações da pregação da palavra de Deus, porque as pessoas, os pregadores, por mais entendido que sejam, eles misturam o agir de Deus, a maneira de Deus tratar com o ser humano, a maneira do Velho Testamento com o Novo Testamento. Aí começam as cobranças e se tornam religiosidade. E esquecem do tempo da graça, e se alguém esquecer do tempo da graça, vai entender errado salvação. Esse é o grande problema de se entender errado o tempo que vivemos. E Deus não complica. Jesus disse, havia a antiga aliança e agora estamos na nova aliança. Complicou? Vocês estão ouvindo a nova aliança. A nova aliança agora é a salvação única, exclusivamente através de Jesus Cristo. Você entendeu por que Jesus precisou vir? O que Jesus fez? Por que Ele fez? E você creu no sacrifício dele? O Espírito Santo te convenceu que é verdade, que Jesus veio por você, e você entregou a vida para Ele. Acabou. Não precisa de nenhum requisito a mais para você ser salvo. Até aqui nós estamos concordando? Porque eu vou te fazer uma pergunta. Quem entende que Jesus é o Salvador, é o Deus Todo-Poderoso, o Messias de Deus, e você entregou a vida para Ele, e a tua vida está na mão dEle, quem entende isso vai me responder. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que quando você morrer, você vai estar com o Senhor? A primeira pessoa que você vai ver, nesse piscar de olhos entre essa vida aqui, a morte e acordar, a primeira pessoa que você vai ver é Jesus Cristo, te levantando. Essa é uma expressão, né? Te levantando é uma expressão. Você crê, todos creem aqui nisso? Quando uma pessoa se diz cristã e você pergunta, você tem certeza da sua salvação? E essa pessoa dá uma balançada, eu não sei, ela não aceitou Jesus Cristo ainda. Se ela persiste nisso, se for sério isso. Porque quem nos dá a certeza da salvação é o próprio Deus que habita em nós. Por isso que o Senhor diz que Ele já venceu a morte. Também, e um dos significados é essa. A morte fazia o quê? Estou chegando. E as pessoas então se sujeitavam às religiosidades, à vontade do diabo aqui na terra. Agora não. Quando a morte chega e diz assim, estou chegando, que o cristão fala, glória a Deus.
Estou mais perto de ficar face a face com o meu Criador. Foi isso que Paulo ensinou. O morrer para mim é lucro. Bom, e diante disso, depois que nós aceitamos a Jesus, nós passamos então a integrar, ou seja, fazer parte da família de Deus. Tudo bem? Você viu que na palavra de Deus, que foi lida, que o Senhor escolheu Israel. A nação escolhida é Israel, para naquela época apresentar o Criador, o Deus soberano, o único Deus. Enquanto os outros povos adoravam vários deuses, os hebreus adoravam o único Deus. Quem? O Criador. Isso tornou-se muito evidente lá no Egito. O Egito tinha Deus para a água, Deus para a plantação, Deus lua, Deus para a fertilidade, não é? Mas os hebreus adoravam o único Deus. É esse Deus que eles deviam mostrar para as outras nações. E agora então, no nosso tempo, vamos aqui para graça. O Senhor Jesus, então, nos comprou para o seu sangue e nós fazemos parte da família dele, da nação dele. E hoje o Senhor chama a Israel de Deus. Nós vimos Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? É o Israel lá, o povo de... os judeus? Esse é o Israel de Deus hoje? Não. O Israel de Deus hoje é a sua igreja, que é formada por aqueles que entregaram a vida para Jesus, crendo nele, no sacrifício dele por nós. Tudo isso para poder falar para você sobre algumas coisas que algumas pessoas estão na igreja, por isso que eu falei que nós não gostamos de ouvir, mas está escrito. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão na sua caminhada com Cristo e de repente pergunta: Senhor, por que está acontecendo isso? Por que não está dando certo? É só porque a gente infringiu, ou seja, atropelou uma lei de Deus. Aí você fala: pastor, nós estamos na graça. É isso que nós vamos mostrar para os irmãos nesta manhã. Não gostamos de ouvir assim, ó. Sim, vivemos debaixo de uma lei. Mas eu pensei que não tinha lei, estou na graça. Mas nós temos uma lei que rege a nossa vida. Qual é essa lei? Mas antes disso, quando nós infringimos uma lei, o que acontece? Punidos. Quer você saiba dela ou não. Por exemplo, digamos que a pessoa... Isso aqui é bem simples de entender. Você fez a autoescola, mas não te disseram que passar no sinal vermelho dá multa, tá bom? Não disseram. Aí você, no teste de autoescola, não tem passar em farol, aquelas coisas básicas. Você tirou sua carteira e você entrou no carro e foi dar a sua primeira volta. O sinal ficou vermelho e você passou. O que aconteceu com você? O guarda ali foi lá, te aplicou uma multa e ainda falou para você assinar. Aí você fala: mas eu não sabia. O que o guarda vai falar para você? Vai ser multado assim mesmo. E se ele for levar para o juiz? Por mais que ele vá com a sua cara, ele vai te multar. Porque se transgrediu a lei do homem, tem uma penalidade. Imagine se transgredir a lei de Deus. Uma lei que Deus impôs. O que acontece? Você acha que vai haver uma penalidade ou não? Se o juiz aqui da terra põe a penalidade, né? É por isso que acontecem certas coisas na vida do cristão que a pessoa não entende. Aí você fala para a pessoa, você fala para uma pessoa, a pessoa fala: eita, eu não gostei que você falou isso para mim, não. Não gostei não. Então, fala assim: tá bom, e não te ouve. Se ela ouvir, vai parar de sofrer a sanção da lei, não vai cometer mais. Mas se ela não te ouvir, ela vai continuar fazendo. E vai achar que está tudo certo, mas vai continuar tendo aquelas coisinhas na vida dela, que ela poderia evitar. Vamos ver algumas coisas, tá bom? Porque a lei do Espírito de vida, é uma lei, tem regras. Em Cristo Jesus, que me livrou da lei do pecado e da morte. Essa lei que nós vivemos hoje nos livrou da lei do pecado e da morte. Se ela livrou da lei do pecado e da morte, essa lei faz com que o pecado na nossa vida não mais impeça de ir aos céus e que nós não venhamos a morrer eternamente, tá certo? Tá certo? Então, essa lei que vivemos agora é como se fosse um antídoto para a morte eterna. Tudo bem? Isso é legal. Então essa é uma lei boa, não é? Bacana. Então tá bom. E é mesmo. Outra coisa que
Muitas vezes, pessoas que gostam muito de ajudar as pessoas, acabam fazendo errado. Por exemplo, você vai ajudar um casal, aí você é mulher, ouve a esposa, e aí você pronto. Quando esse seu marido, viu, vou pedir fogo do céu nele. Aí você vai ouvir o marido. Mas essa esposa, viu, vou pedir fogo do céu para a esposa. Você tem que ouvir os dois lados, sempre, de uma situação. Você deve fazer isso, para que você não tome partido. Porque se Deus colocou você na terra para amenizar as contendas, isso é entre nós, viu, irmãos? Entre nós. A Bíblia diz que se nós não podemos julgar a causa entre nós e colocar para o outro de fora julgar, é vergonha para nós. Então, não tome partido sem conhecer os dois lados. E tem pessoa que não gosta de ouvir isso, né? Fala, eu já conheço fulano, já conheço ciclano. Não, conheço os dois lados. E isso em várias situações, né? Acho que fulano me disse isso, e você já vai ficar com raiva do fulano porque falou isso para o seu amigo. Procura ouvir quem falou também, por que ele tomou essa atitude, né? Hoje nós vivemos uma situação mundial por causa dessas coisas, de relacionamento, de desentendimento, um chamou o outro, e isso traz consequências, né, muito ruins. Então, não tome partido sem conhecer os dois lados. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Está em Provérbios. O Espírito Santo, usando homens sábios, escreveu isso para toda a humanidade. Você fala, pastor, isso é Velho Testamento. Uma outra coisa que é importante você entender quando você está lendo a Bíblia, no Velho Testamento tem coisas que são para a época, coisa específica para certo povo, que é para Israel, mas tem coisas que é para todo o tempo e para todas as nações. Você precisa ler e entender, né? Por isso você tem que ter os pilares: Jesus, Pai, Filho, Pai, Espírito Santo, o amor de Deus. Se você ficar firme aqui, o teu entendimento não vai distorcer, né? Por exemplo, bem claro, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem por mim, não vai para o céu, senão por meu intermédio. Qual é o único caminho para ir para o céu? Jesus. Jesus na cruz disse, Pai, está pago. Quando você lê o versículo, aquele que crê em mim e for batizado será salvo, como é que você vai entender isso? Se você tem um pilar, você vai entender, peraí, eu não posso entender que eu preciso me batizar para ser salvo. Porque se Jesus já pagou tudo, não ficou nada para eu fazer. Então por que está escrito, aquele que crê e for batizado será salvo? Eu tenho que ler até o final. Aquele que não crê já está condenado. Porque o meu batismo, eu só vou batizar porque eu já criei. Eu vou mostrar com o meu batismo que eu creio em Cristo. Eu vou mostrar para todo mundo possível. Porque aquele que crê foi batizado. Essa é a importância do batismo. De eu mostrar para as pessoas que é possível um novo nascimento, que é possível uma nova vida através de Cristo. Mas não para ser salvo, porque o meu pilar está ali, ó. Jesus é o único caminho. Não posso, nada que eu faça acrescenta. Está ali. Entendeu, irmãos? Não? É difícil de entender? Olha, o que me fez entender correto? É porque Jesus é o único Salvador. É o meu pilar. E aí eu começo a entender corretamente. E disso, várias passagens bíblicas, você não vai mais ter dúvida, né? Olha lá. Volta aqui. Não deixe de cumprimentar seus irmãos. Bom, tem pessoas que não podem cumprimentar, ué. O que eu posso fazer? Mas a Bíblia diz, não deixe de cumprimentar. É claro, começou a reunião, está lá na metade, você não vai chegar aqui, ô irmão, paz do Senhor Jesus, viu? E vem cumprimentando um por um, não, aí não dá. Mas se chegou um pouco antes, cumprimentar. Existe um ensino só sobre o cumprimento. Eu estava vendo, que não ia trazer porque não é o assunto. Mas a coisa é tremenda quando você cumprimenta alguém. É o próprio Jesus cumprimentando. Jesus não habita em você? Sim ou não? Sim. Quem crê? Quem crê, diga amém. Amém. Quando você cumprimenta alguém, quem está cumprimentando junto com você? Dá para separar você de Cristo? Você quer? Não, né? Então quando você cumprimenta alguém, o próprio Jesus está cumprimentando também. Mas aquela pessoa antipática, está sempre burrada para cumprimentar. Imagina Cristo cumprimentando ela. Há uma transformação na vida daquela pessoa. Você não sabe por que ela é antipática, por que ela está triste, porque às vezes ela está magoada. E um cumprimento seu, um abraço seu, quando possível, pode mudar aquela pessoa. Se Deus permitir, um dia eu trago esse estudo.
Muito bem, então diz, irmãos, encerro minha carta com essas últimas palavras. Alegrem-se, cresçam até alcançar a maturidade. Até alcançar a maturidade. Significa que quando nós viemos para Jesus, nós somos como crianças. Nós temos que estar vivendo entre nós, estudando, para nós adquirirmos a maturidade que o Espírito Santo nos leva a sermos pessoas maduras espiritualmente falando. Encorajem-se mutuamente. Mas se nem cumprimentar o irmão no cumprimento, como é que eu vou encorajá-lo? Como é que eu vou... Vivam em harmonia e paz. Então o Deus de amor e paz estará com vocês. Você já ouviu dizer uma coisa, que quanto mais você exercita um músculo, mais ele vai ficar forte. Assim é a nossa fé. E aqui ele está dizendo da paz. Quanto mais você exercitar, cumprimentar o seu irmão, mais você vai ter paz. É uma coisa como se fosse um plantio e receber de volta. Nunca diga, porque eu falei que tem pessoas que não gostam, né? Nunca diga que não faz ou faz determinadas coisas porque você é assim. Nasceu assim e não posso mudar, eu sou assim mesmo. Por quê? Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Pode ser. Então dá para mudar ou não? Dá para mudar, porque é uma nova pessoa, né? Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. É muito bom, né, a gente ouvir. Eu vou falar de outras coisas, como já falei, nós somos Israel de Deus, né? Eu sou nova criatura em Jesus Cristo. Antes não cumprimentava as pessoas, agora também não cumprimento. Deixa Jesus mudar, agora pode mudar. Eu não gosto de ouvir isso, pastor. Tá bom, mas lembre-se de consequências. Está escrito. Está escrito. Jesus vai mudando. É aquelas coisas que às vezes está emperrada na nossa frente, que você está tendo que desviar, você alcançaria rapidamente, mas você tem que dar uma volta. Aquela barreira vai cair por terra, às vezes só por causa de uma mudança de atitude com o seu próximo. Que é isso que o Senhor bate na tecla: amar o teu próximo como a ti mesmo. Não sei se os irmãos estão entendendo o que o Espírito está ensinando para nós hoje. Isso é bênção para nós. Deus não vai mudar. Deus não vai se sentir melhor. Deus não vai ganhar presente. Quem vai ganhar o presente e se sentir melhor somos nós, né? É que está chegando umas coisas mais graves aqui ainda. Isto que você falou não está na Bíblia. Por quê? Porque tem pessoas que pegam algumas coisas aí fora e começam a ensinar como se fosse mandamento bíblico. E aí você, peraí, ô irmão, vem cá. Isso que você está falando é contra a Bíblia. Tem pessoas que perdem amizade com você. Se a pessoa crê que o batismo salva, o Jesus dela é diferente do meu, do nosso. Porque o meu Jesus, o nosso Jesus, diz para o Pai o quê? Está tudo pago. Não ficou nada para você fazer para a salvação. Para a salvação. Não ficou nada. Ele pagou tudo. O que pode ser comparado ao sangue de Cristo, ao corpo de Cristo entregue? O que pode ser comparado que eu posso fazer igual para complementar? Nada. Então, se a pessoa acredita que o batismo, ou fazer certas coisas, ou usar certa roupa, ou vai ajudar na salvação, o Jesus dela é diferente do meu. Não sei se você entende isso. Tudo bem? Se alguém não cuida dos seus parentes, por que eu tenho que ajudar as pessoas? Porque se eu não cuido dos seus parentes, especialmente os de sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Porque às vezes a gente fica assim: mas foi fulano que falou, foi o pastor que falou. Todo homem está sujeito a erro. Você está aqui sentado, o pastor errou, a Bíblia diz exatamente o contrário que ele falou. Mas é o pastor, né? Não vou falar nada não. Se você não cuidar de mim, porque eu sou da sua família, lembra que somos uma família de Cristo? Sua fé não está tão grande. Tem que cuidar um dos outros. Pode ser? Isso pode ser até que no momento ali, né? Mas é para o meu bem. A pessoa, eu estou pregando aqui sobre o batismo, e em realidade não falar disso, não vou usar o batismo. Vou usar sobre gravata, por exemplo. E você: não, pastor, tem aqui uma coisa que só pode pregar de gravata. Olha aqui, ó, está escrito. Eu não vou gostar muito porque está calor, mas eu falo: mas se está escrito, só pode pregar de gravata, tem uma unção especial, eu vou começar a usar gravata. Você me ajudou. Mas se eu pregar que tem que usar gravata
que dê emoção especial, e você leu na Bíblia que não é, e você vai me alertar, vai ser bom para quem? Primeiro para mim, que eu não vou passar calor, hein? E vou, o quê? Ensinar corretamente. É bom. Pode ser que você tenha visto alguém errando, fazendo coisa contrária à Bíblia, e você não alertou, sei lá por quê, e seja isso que está impedindo o teu crescimento, a tua vitória, o teu relacionamento com outras pessoas. Quando você faz veredas, quem fez veredas aqui? Só as duas irmãs? Você não fez veredas? Você não fez? A Gabriela fez. Tem um ensinamento de pai e filho. Os filhos desse homem não respeitavam. Chegava em casa, os filhos bagunçando, dava ordem. Não tinha jeito. Ele foi com o pastor que ministrava sobre relacionamento familiar. Ele ministrou e falou: você quer compartilhar algo comigo? Na realidade, ele ia compartilhar com o próprio Deus. Ele falou: tem uma coisa aqui que estou com vontade de falar, mas não tem nada a ver. Ele falou: se você veio até mim, eu ministrei, nós oramos para que você compartilhasse, você está sentindo para falar e você acha que não tem nada a ver? Então eu vou falar. Ele falou: sabe o que acontece? Quando eu era pequeno, eu me desentendi com meu pai já morreu, e nós, desde aquele dia, a gente nunca mais se falou. Meu pai faleceu, nunca consegui reatar e tal. Ele falou: tá. Deixa eu te falar que é isso que está causando problema na sua família hoje. Ele falou: não tem nada a ver. Ele falou: tem a ver. Vamos fazer uma reconciliação aqui? Ele falou: meu pai já morreu. Ele falou: não, vamos fazer uma reconciliação, porque o pai dos pais está aqui. Aí ele fez a reconciliação. Irmãos, quando esse homem voltou para casa, os filhos estavam mudados. Naquela noite, os filhos foram transformados pelo próprio Senhor. Os filhos começaram a honrá-lo. Então, as coisas estão ligadas. É isso que o Espírito quer passar para nós hoje. Quando nós deixamos de fazer algo da maneira correta, o Senhor vai nos alertar. Nós aqui não temos problema, que a gente gosta de ser alertado, mas tem pessoas que não gostam, e Deus vai usar você para alertar certas pessoas, e você vai dizer assim, vai lembrar que essa pessoa, olha, ele não gosta de ouvir isso, mas eu falei assim mesmo, glória a Deus. A correção com amor alcança excelentes resultados. Você crê nisso? Eu creio que a correção com amor não é aquela correção que você corrige as pessoas, por exemplo, no momento oportuno, no lugar inoportuno, no momento inoportuno. Mas chama o teu irmão, fala, né? Se for preciso, leva alguém junto. Não é levar a igreja toda, levar alguém, né? E a pessoa vai depois te agradecer. Mas se não agradecer também, quem foi que falou aqui de... hein? Você fez a sua parte, né? Ai, meu pai. Não é o nosso caso aqui, mas vai falar para certas pessoas que ela tem que dar o dízimo na igreja. Vai falar para você ver. Tá tudo bem. Vamos orar? Vamos. Vamos subir no monte? Vamos no monte. Vamos subir na montanha? Vamos na montanha. Vamos para fazer acampamento? Vamos fazer acampamento. Vamos. E dá o dízimo. Que papo é esse, Willis? Hein? Vamos falar de outra coisa. Esse negócio aí. Hein? Primeira coisa. Dízimo é uma questão de fé. Se você não tem fé, não adianta. É fé. Jesus disse que, no meu entendimento também, quando Jesus disse que existe apenas dois senhores, o verdadeiro e aquele que está por detrás das riquezas, o dízimo tem um papel fundamental para colocar por terra esse Deus que está por detrás das riquezas. Porque se eu não consigo ser fiel em 10%, como é que eu vou querer que Deus me abençoe 100%? É uma coisa o quê? Não tem muito... Eu não sei, só se tiver óleo de peroba, dá unção, né? A pessoa passa bastante, toma um banho. Senhor, quero que o Senhor me abençoe meu 100% que o Senhor me deu. O Senhor mandou devolver 10, mas eu quero que o Senhor abençoe os 90. Deus não vai mandar um raio na sua cabeça. Por quê? Estamos na graça. Imagine se estivéssemos na lei. Pronto. Só cinza. É muita cara de pau de alguns cristãos. Eu já fiz isso. Então vamos lá. O que significa dízimo? Eu não vou deixar você responder. Está escrito assim, ó, é a 10ª parte de algo. É um décimo. Alguém não entendeu?
É décimo. Acho que se o senhor falar assim, desse uma porcentagem, né? Olha, você vai ter que me devolver 9,75%. Aí a pessoa tinha que fazer conta, né? Não, ele falou, é a 10ª parte. A 10ª parte você divide por 10 e uma da parte você devolve para o Senhor. Para quê? Lembra que é de fé? Eu creio que o Senhor ordenou isso ao seu povo para quebrar esse poder que esse falso Deus que está por detrás das riquezas tem sobre as pessoas. Falamos no início sobre os conflitos. Aí nós vemos o quê? Um país quer apoiar tal país. Ah, mas espera aí, mas se eu apoiar, eu não vou receber o que eu tenho necessidade. Bom, então o que significa dízimo? O que significa dízimo? O que é 10ª parte então? Eu ganhei 100 unidades. Quanto eu tenho que devolver? Quanto eu tenho? Não é quanto eu tenho. Quanto eu vou devolver para o Senhor? Se eu tenho fé, se eu entendi. Quanto que é? 10%. Quanto é 10% de 100? 10. Dá para ser 9,5? Dá para ser 9? 5. Dá para ser 5? É um número cheio, 5 dá para ser. Dali você já falou. Se for 50, se você recebeu 50, mas quem é que recebe 100 hoje e vai falar para o Senhor que ele quer receber 50 no mês que vem? Eu não conheço ninguém. Eu conheço alguém que fala assim, recebeu 100 hoje, mas amanhã eu quero no mínimo 150. Irmãos, eu não conheço alguém que fala assim, Senhor, abaixa meu salário, a partir de hoje, eu quero que o Senhor diminua meu salário em 50%. Você conhece alguém? Alguém aqui já orou isso? Mas eu não vejo Deus. E aí? Não tem que ser pela fé. Eu tenho que acreditar no que está escrito. Aí vem a pessoa, vamos ver o texto aqui. Muito bem. Olha o que está escrito em Mateus 23, 23. Novo Testamento. Achei legal porque a irmã Camila leu um texto e disse assim: Jacó deu o dízimo, resolveu. Ali o texto ele resolveu, ele falou com Deus: darei o dízimo de tudo. Porque ele entendeu algo tremendo na parte de dízimos. Jacó deu origem a quem? A Israel. Jacó não era o pai dos 12 filhos lá, não era? Então ele decidiu dar o dízimo de tudo. Israel é pobre ou é rico? Não terá necessidade de nada. Israel ajuda hoje. Israel é referência em tecnologia e ciência. É referência. Né? Ele conseguiu fazer nascer horta no deserto. Israel purifica a água do mar. É uma coisa... Israel não depende de ninguém, a não ser de Deus. Embora tenha uns problemas lá. Mas isso é outra. Né? Então Jesus viu ali a comunidade religiosa e disse assim: sim, ai de vocês, fariseus e demais líderes religiosos, fingidos, pois dão o dízimo até da última folha de hortelã da sua plantação, mas se esquece das coisas importantes. Quais são as coisas importantes? Justiça, a misericórdia e a fé. Se parasse aí, tudo bem, né? Paramos aqui. Então, Jesus nunca falou do dízimo. Mas olha, ele continua no mesmo versículo. Sim, vocês devem dar o dízimo. Para quem que ele falou isso? Aí ele falou, para Israel, pastor. Foi para Israel. Ah, tá. Então agora Israel não é para mim que sou Israel não é. Você é o Israel de Deus. Oh, glória. Tem que dar o dízimo. Não. Isso aí foi lá para Israel lá. Você percebe como que o inimigo ainda exerce influência sobre as mentes? Isso é influência. Eu tenho pesquisado algumas coisas. Muitas pessoas se dedicam, tem canal lá no YouTube para falar mal do dízimo, assim, que você não deve dar o dízimo. Sabe a primeira coisa que ele fala quando ele abre o canal dele lá? Não esquece de dar o joinha e de se inscrever, porque senão eu não recebo. Hipócrita, mentiroso. Não é? Pode ver. Então, Jesus disse: sim, vocês devem dar. Devem. Ele não falou que você é obrigado. Se você não tem fé. Terminando. Ah, sim, voltando lá. Então, o dízimo é a 10ª parte. Não é 99, não é 99.
10%. E quando eu pego, dou 9,5%. Como é que faz? A igreja não sabe. A igreja vai o quê? Usar o seu dízimo para as coisas da igreja. E a pessoa pensa assim, não, hoje eu dei meu dízimo, glória a Deus, Deus vai abençoar os meus 90%. Sim ou não? Sim. Mas ela não deu os 10%, ela deu 9,8%. Então, irmão, são coisas, são detalhes que às vezes impedem, não é a bênção do Senhor, mas impede de a gente alcançar diretamente. A gente tem que dar uma volta. E é essa volta que faz com que muitas vezes a gente duvide que Deus nos ouviu. E é coisa que nós podemos sanar. Nós podemos sanar. Mudando uma pequena atitude nossa. Eu já fiz isso no começo da minha conversão. Eu falava, o pastor não sabe mesmo? Então eu pegava, em vez de dar o dízimo, olha só como Deus trabalhou no meu coração quando eu estava trabalhando. Eu vou dar um valor lá. Era do meu salário, mas dava um valor. A Márcia também dá. A Márcia sempre foi mais fiel que eu na época. Sempre foi mais. E aí o Senhor foi mudando o meu coração. Eu falei, mas espera aí. Aí um dia o pastor trouxe uma mensagem e aquela passagem falou no meu coração. Aí daquele dia em diante, eu comecei a ser dizimista e dava ainda uma oferta. Pastor, então o irmão mudou mesmo. Não é que eu mudei. Quando eu comecei a dar o meu dízimo, um irmão subia no meu coração e falava assim, todo mês, você não quer dar uma oferta? Eu falava, Senhor, mas agora que eu me acertei, o Senhor estava pedindo mais ainda? Não é que estava pedindo, era para quebrar no meu coração dessa influência do mundo, desse Deus mentiroso. E graças a Deus o Senhor nos libertou. Nos libertou. E a gente tem praticado da maneira correta, então, desde então. Terminando, rapidamente agora, isso aqui a esposa não vai gostar muito disso. Chega para o marido que não é respeitador, diz, você tem que respeitar a sua esposa. O que é isso, rapaz? Quer se meter na minha vida? Não, você não é cristão, eu sou teu irmão. Você tem que respeitar a sua esposa. Porque a Bíblia diz, se você não respeitar, tuas orações não são nem ouvidas. Nunca ouvi dizer isso. Pois é, mas está escrito. Maridos, ame a cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada uma a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja. A maioria dos homens, somente os religiosos, nunca leram isso. E não respeitam as mulheres, tratam a mais. Mas as mulheres não vão ficar sem chumbo. Honre seu marido. Como? No século XXI? Mulher independente? Eu trabalho? Sim, mas invalidou a palavra de Deus? Invalidou? Não. Então, honre seu marido. Honrar o seu marido tem uma série de fatores. Podia entrar aqui em detalhes, né? Esse dia eu estava conversando sobre o casal, que a mulher não dá um minuto de sossego para o homem. O homem está na cozinha, vai para lá, fulano, vem cá. Ele vai, volta, fulano, vem cá. Mas um minuto de sossego, não deixa ele conversar. Isso não é honrar. Não, uma das coisas que não é, né? Preciso ler, né? Mas enfim, irmãos, entenderam essas coisas? Que as pessoas que fazem não gostam que você fale? Não gostam. Como já se mandar honrar meu marido? Terminando. A mulher exemplar é a coroa do seu marido. Mas se a mulher não honrar seu marido, como é que ele vai ter prazer em colocar a coroa ali na sua cabeça? Andar? Hein? Eu tenho não cristãos. Deixa eu ver se tem algum amigo cristão. Não, acho que não. Tinha colegas que eles não iam para casa por causa da esposa. Ficavam trabalhando. Encontrava com ele de dia, no dia seguinte estava lá falando que trabalhou à noite. Falei, mas você não foi para casa? Ele falou, não. Aqui, virei à noite. Falei, mas e a sua família, a sua esposa? Não, foi bom. Como bom? Assim, minha mulher não me encheu as paciências. Puxa vida, ele não tem prazer de voltar para casa. Não tem prazer. Tem uma palavra que diz assim, que a mulher é rixosa. O que é rixosa? Vem de rixa, né? Rixa que é briga, né? É melhor o marido morar numa casa que tem goteira do que viver com a mulher rixosa. Eu dou risada porque a minha não é rixosa. Muito. Brincadeira.
Mas só você está dormindo com a goteira? Quem já dormiu em casa com goteira? Eu já. É muito chato, né? Está dormindo, tec, tec, tec. Meu Deus. Ele disse que comparou isso com uma mulher rixosa. É muito legal. Mas de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. É assim que o marido se sente quando a mulher não o honra. Você precisa estudar e meditar na Bíblia. Se você falar para algumas pessoas que estão na igreja que ela tem que estudar a Bíblia, ela sai com você correndo. Quando já se viu? Lê a Bíblia, fica louco. Hein? Mandar ler Apocalipse então. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Os bereanos, era da igreja de Bereia, eram mais nobres do que os de Tessalonicenses. Eles faziam alguma coisa que o de Tessalonicenses não fazia. O que eles faziam? Pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Os Tessalonicenses ouviam e tudo bem. O bereano não. Como é que o senhor falou mesmo, Paulo? Ah, tá. Deixa eu ver a Escritura aqui. Ah, sim, tá certo. Eles conferiam, né? Assim somos nós, temos que conferir. Para conferir, eu tenho que ler. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Maneira de apresentar diante de Deus não é aquele que construiu a igreja, que guiou, é aquele que sabe manejar bem a palavra. Porque se eu manejo bem a palavra, eu pego a salvação do jeito que ela é e pessoas são salvas, e isso agrada a Deus. Bom, terminando. Durante a ministração, eu presumo que você deve ter lembrado de mais assuntos que têm acontecido com você, que você falou e a pessoa não gostou, cristã. E você falou a verdade, querendo ajudar. Mas não se esqueça de que estamos aprendendo, todos nós. E se deixarmos o Espírito Santo nos guiar, seremos filhos melhores e deixaremos de sofrer o que não precisamos sofrer. Qual é o versículo que diz isso? É aqui, ó. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei de para trás as coisas de menino. O Senhor vai nos ensinar. Mas eu não preciso aprender errando, preciso? Errando é uma maneira de aprender. Embora tenha pessoas que erram e nunca aprendem. Mas se alguém te ensinar o caminho, não é melhor você aprender, precisar sofrer? Eu acho melhor. Um testemunho um aviso. Chegou até nós alguns anos atrás. E se você não gostar de ouvir, me perdoe. Mas é o que o cristão não deveria ir para a Disney. Não sei se você ouviu também. Talvez a Alice tenha ouvido. E ele falou, por quê? Porque a Disney, ela se tornou uma empresa 100% satanista. Foi ela a primeira empresa que atacou as crianças, criando o Mickey homossexual e a Minnie homossexual. Isso já há pelo menos 20 anos atrás. E pode ser que tenha passado desapercebido. O intuito do satanismo, um deles é atacar a família. Aí eu falei para alguns cristãos e ficaram bravos. Uns eu nem falo, porque, como diz o Suassuna, dividiu a população mundial entre duas partes. Uma que já foram para a Disney e a outra que não foram. Já viram isso? É muito legal. Você procura Suassuna e a Disney. É engraçado ele. Mas... Então, eu falei para o irmão, ele fez assim, bacana, puxa, que bacana, nunca ouvi isso. No mês seguinte ele foi para a Disney. Então o senhor tinha ensinado, eu creio na unção, o senhor tinha acabado de ensinar, a igreja estava naquela unção e tudo mais, e o irmão tinha um cargo na igreja. E ele falou, não vou não, gostei demais. No mês seguinte ele foi para a Disney. Um mês depois o casamento dele foi destruído. Pastor, o que tem a ver? Eu acredito que o diabo interferiu ali no relacionamento deles. Num mês, o casamento se desfez. Sem contar que ele estava sentado no banco. Isso eu acho que nem a Márcia sabe. Ele estava sentado no banco, passou um homem para ele, olhou para ele e para a esposa e disse, pig. Na hora ele pensou que ele estivesse chamando de porco, né? Olhou para ele falou assim, ele me chamou de porco e tal. Eu falei, dei risada, eu falei, deve ser. Agora, depois de algum tempo, fiquei analisando, falei, pig é um animal que Deus condena para Israel como sendo um animal impuro, na lei. Então tem todo um contexto espiritual. Ele não entendeu, ele só ficou falando, pô, o cara me chamou de porco, nem estou fazendo nada, né?
e um mês depois o casamento dele se desfez. Se eu fosse um pouco mais espiritual, eu ia dizer que ele foi amaldiçoado ali. Mas eu não sou tão assim. Irmão, você entende? É uma coisa simples que a gente pode evitar. O irmão demorou anos para aprender, guerreando e tudo mais, viu pessoas morrendo, viu pessoas, né? E trouxe para nós a mensagem. E a gente vai ignorar? Eu não ignorei. Eu já tive convites e falou, não dá para mim ir para outro lugar, vai me chamar de pig lá. Não é? Então é isso, irmãos. O que o Senhor deseja para nós é que nós vivamos melhor aqui. É como que nem todos aqui são pais, né? Ela até chorou, a Thalita até chorou. Né? Mas os pais, se perguntar para você, você quer o melhor para o seu filho, para a sua filha, você quer o melhor? A resposta nossa aqui vai ser unânime. É claro que eu quero. Se mexeu comigo, tudo bem, mas mexeu com meu filho, olha, não é assim? Então, Deus nos chama bem de filhos. Então o Senhor quer o melhor para nós. Então como Ele faz? Ele pega, deixou escrito, falou, olha, se você agir dessa forma, mas obriga. Deus obriga a gente? Não! Você não quer cumprimentar? Não cumprimenta. Mas não... Saiba que algumas coisas estão relacionadas a isso. Faz isso. Faz isso. E o Senhor Espírito Santo vai trabalhar com o nosso coração, vai confirmar aquilo que é dele e vai tirar do teu coração aquilo que não é. Porque quando nós pregamos, trazemos coisas nossas também, né? Isso é normal. Mas aquilo que é do Senhor vai ficar no teu coração nesta manhã e para todo sempre. E eu creio que o Espírito Santo vai nos ajudar, né, a termos a vitória. Porque nós somos um povo vitorioso. A maior vitória que nós temos é a nossa vitória sobre a morte. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte, o pecado, o diabo e os demônios, e venceu o mundo. E hoje Jesus vive e reina para sempre. Amém?